Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, tem proposta nova do São Paulo por jogador aí que tirou o sarrinho do São Paulo? É isso aí mesmo? E aliás, eu quero falar sobre o caso do Wendel e também sobre essa estreia do Campeonato Paulista que o São Paulo faz hoje de uma maneira que eu nunca vi na minha vida, tá? E tem também uma questão de jogador titularzaço que deu o que falar, virando reserva no jogo de ontem. É o novo time do São Paulo para 2025, com algumas mudancinhas aí que eu acho que dá para ficar um pouco feliz com o que tem para hoje. Vamos juntos então nessa jornada aqui de São Paulo Futebol Clube para as últimas notícias do São Paulo? Chega nesse like então aí e vem comigo, vamos juntos, se inscreva também aqui no canal, beleza? Então tô contando com você, hein? Olha só, gente, vamos lá. O São Paulo joga hoje contra o Botafogo de Ribeirão. Eu não vou passar a escalação ainda, mas ela é mais ou menos aquele time que volta, né? Aquele time que jogou pelo São Paulo lá nos Estados Unidos e agora ele vai ter esse jogo aí com os jogadores reservas, em tese, alguns da base. Mas pode lembrar do Arboleda, Ferrarese, Sabino, Moreira, são os caras. E no ataque, que acho que é a única questão que nós não sabemos ainda quem vai jogar, considerando o William Gomes e tal, o único que nós não sabemos quem que vai jogar realmente é o centroavante, que tudo indica que será o Rian Francisco. E aí vai dar muito legal, né, cara? Porque assim, o Rian Francisco, muita gente tem discutido bastante do que ele pode oferecer pro São Paulo agora. O Rian Francisco, onde que vai chegar agora? Ele pode chegar e jogar? Eu, sinceramente, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui agora. Eu sou contra o Rian Francisco jogar agora como um titular do time principal do São Paulo. Até ficar na reserva eu tenho minhas dúvidas. E isso não é uma coisa comum de dizer, né? Você já deve estar pensando, o maluco tá louco aí. Como é assim? Não vai colocar o Rian Francisco pra jogar, então, num time do São Paulo que carece de gols? É verdade, o Caleri não faz gols, tem 400 anos... O André Silva não tem sido esse centroavante que brilha tanto, né? E aí o Rian Francisco na equipe de base ele tá destruindo, lógico. Só que o Caleri teve uma melhora no jogo de ontem. Vocês perceberam? Um cruzamento do Enzo Dias, que foi um dos destaques positivos da partida, ainda bem. O Enzo Dias cruza uma bola e o Caleri dá um cabeceio que é uma tijolada lá pro gol. Tijolada não, ele chuta uma bola no alto, sem deixar ela cair, e o goleiro do Flamengo tá bem posicionado. Depois, o mesmo Caleri cabeceia uma bola, que aí sim foi uma tijolada, com cruzamento do Ferreirinha. Ou seja, o novo São Paulo, que tem meia de criação, que tem o Lucas, esse time do São Paulo, que não teve o Luciano, ele pode ter melhorado e esses cruzamentos fazem o Caleri voltar a fazer gols. Ele não fez ainda, mas ontem passou bem perto. Fez um pivô que foi legal, tocou uma bola de calcanhar que o Lucas dá um contra-ataque. Ou seja, a referência era o Caleri e o Lucas dá o contra-ataque com o Caleri fazendo a parede. Achei que ficou legal. Então, se pensar por esse lado, temos um Caleri para 2025. Nem sombra daquele que foi 2024, mas pode ser aquele de 2023, campeão da Copa do Brasil, pode ser aquele Caleri 2016, que foi até a semifinal da Libertadores e foi tirado do campo no tapetão. Então nós temos um Caleri que sempre jogou bem no São Paulo, com a exceção do ano passado, quando entra o Zubeldia e o futebol dele acaba. Vamos torcer agora para a chegada do Wendel, Enzo Dias, a melhora do Moreira, façam com que o Caleri consiga jogar bola, o Luciano principalmente indo para o banco. Então se pensar nesse Rian Francisco jogando agora no lugar do Caleri, acho complicado. Ah, Juba, mas o Palmeiras lançou o Estevão muito novo. Eu mesmo falo isso, né? Eu falo, mas por que não pode jogar o Rian Francisco se o Palmeiras lançou o Estevão muito mais novo e tal? É porque quando o Palmeiras lança, o time tá pronto, tranquilo, e o cara joga numa posição carente, né? Se você me dissesse, ó, você não quer que o Matheus Alves jogue no São Paulo para ser reserva do Oscar? Quero sim, porque o Matheus Alves jogaria numa posição que não tem reserva do Oscar. Aí o Matheus Alves cabe. Já o Rian Francisco, ele encara Caleri e André Silva e é complicado. O próprio Lucas Ferreira, excelente. Só que aí vai tirar o Lucas Moura, o próprio Eric, que quer fazer o seu primeiro ano bem no São Paulo. Então, o que eu penso é que na meia tá precisando de centroavante, não. Então, Rian Francisco eu colocaria um pouco para depois. Mas
concordo, entendo com quem quer ele agora, entendo quem vai ver ele jogando no profissional hoje, já achando que ele está pronto, e tamo junto, vamos descobrir, né não? O Luciano, ele virou banco no último jogo contra o Flamengo, e eu achei que foi top, viu? O São Paulo empatou, não ganhou, também não ganhou do Cruzeiro, o Luciano fez gol, mas o São Paulo ficou mais leve. Nós temos o Lucas Moura fora de forma ainda, nós temos um Oscar claramente fora de forma, e não é só fora de forma, sem conhecer o futebol brasileiro, sem conhecer o elenco do São Paulo. Então esse Oscar aí, ele tem assim 90% ainda pra melhorar. Ele tá jogando 10% do que ele pode. O Lucas, 50%. O Lucas, nós conhecemos bem o Lucas e sabemos onde ele pode chegar. É que o Lucas já jogou melhor que o Oscar. O Oscar, ele tem que melhorar em tudo. O Lucas, ele só precisa ganhar aquele ritmo de jogo, porque aí ele pega 3, 4 marcadores e passa dos 4 sem tomar conhecimento de quem são. Então tem muito a melhorar, e eu acho que o Luciano, com seus gols, será importante pro São Paulo como atacante. Mas como meia, aquele meia que vai fazendo o time ficar lento, jogando com Oscar e Caleri, esse aí eu gostei que ficou no banco. Ele se machucou ontem e eu desejo melhoras assim, pronta melhora, boa sorte, Luciano. Não tem nada a ver com futebol agora, seu corte ali, né? Que você melhore imediatamente, tá bom? Tamo junto? Então tamo junto então. Olha só. O São Paulo vai estrear então nesse Paulista contra o Botafogo, e o que tá pegando muito pro time do São Paulo e pro São Paulino? São 3 casos que são contratações, né? Um deles é o Thiago Mendes, e aí a última informação que eu tenho é que o São Paulo já se acertou com o Thiago Mendes. O que é curioso aqui é por que não assinou o pré-contrato. O São Paulo, ele assina o pré-contrato com o Wendel, do Porto, e agora o São Paulo tenta a liberação. Já o Thiago Mendes, o São Paulo não assinou o pré-contrato, e isso me chama um pouco a atenção de uma maneira curiosa pro negativo, sabe? Fala assim, Thiago Mendes, se ele quer tanto vir, se ele realmente faz tanto plano do futebol de São Paulo, por que o Thiago Mendes não assina o pré-contrato então? Mas tudo bem, acho que ele vai assinar e será reforço do São Paulo. Eu não sei onde que ele vai jogar, acho ele um excelente jogador. Não sei ainda onde que ele pode jogar. Já o Wendel, o São Paulo assinou o pré-contrato com ele, e o Porto, ele chegou e falou, não vou liberar, eu quero o Moreira, eu quero 2 milhões de euros, como o Fluminense ofereceu. O São Paulo não mandou nada. Encerrou conversas com o Porto e ficou pro Wendel, ficou a critério do Wendel, a cargo do Wendel, conseguir a sua liberação junto ao Porto para vir pro São Paulo. O São Paulo correu, tratou de contratar o Enzo Dias, contratou e falou, acabou minha pressa. Só que aí foi descoberto que o Porto devia salário pro Wendel. Coisa de 3 milhões de reais, eram 600 mil euros, mais ou menos. E aí davam 3 milhões e pouco de reais. O Wendel teria se acertado com o Porto agora. O Porto chegou lá, o presidente do Porto propagou agora, antes tinha sido o técnico, né? Que falou assim, não, o Wendel é muito profissional, muito da hora, cara top, mas aqui ele não vai jogar mais porque tem caras fazendo a função melhor que o Wendel deveria fazer. E tem outra, o Porto tem que contratar o cara certo, coisa e tal, pediu reforço. Não queria contar com o Wendel, o técnico do Porto. E agora o presidente do Porto dá uma entrevista e ele fala também, o Wendel está sendo muito profissional. Já nos acertamos com o Wendel, puta cara bacana, sabe? Ele leva pra esse lado de que o Wendel é um cara muito legal, muito gente boa, muito profissional. Falou que ele está treinando com o time de maneira totalmente correta e profissional. Então o Porto pode ser que agora libere o Wendel pro São Paulo. A questão dessa reviravolta aí toda é que o Wendel, o Porto devia pra ele. Então mesmo pro Porto liberar era um pouco complicado. Agora o Porto já se acertou com o Wendel. A liberação agora pode ser muito, muito fácil, porque o Porto vai ter que ficar pagando salário. 600 mil euros. É mais ou menos aí uns valores que o cara vai sempre acumular na dívida. Se o Porto está apertado ou não, vai sempre acumular valores até que o Wendel venha embora. Então pro Porto não vai ser interessante bater o pé agora e não liberar ele pro São Paulo. Não tem nem lógica. Mas o Wendel e o Thiago Mendes, eles são caras assim praticamente nossos já, né? O que surgiu nas últimas horas foi uma possível proposta, pelo Gabriel Veron,
você deve lembrar dele do Palmeiras e do Cruzeiro também. É um jovem revelação aí que o Palmeiras, não sei se o Palmeiras lançou, mas ele era da base do Palmeiras, surgiu numa safra de jogadores da equipe de base do Palmeiras. Esse Gabriel Veron, ele surge e aí ele vai embora pro Porto. Quando ele chega no Porto, não sei nem se jogou lá. Ele é do Porto também, o mesmo Porto que é o Wendel. Quando ele vai embora pro Porto, ele aparece no Cruzeiro emprestado. E aí o Cruzeiro, ele pegou o Veron, chamou a atenção ali, você fala, teve o Wesley também que jogou no Porto, no Cruzeiro, que agora tá ali jogando no Inter, é um dos melhores jogadores do Inter, que também era do Palmeiras. Aí o Gabriel Veron agora, ele tem que ser reemprestado. O Cruzeiro, ele não tem mais interesse no Gabriel Veron, porque o Cruzeiro ele contratou Dudu, Gabigol, ele tá contratando o Cruzeiro, gastando, acho que é o Pedrinho BH o presidente, né, o Pedrinho de Minas. E ele contratou alguns jogadores, ele tá gastando fortuna. Então o Gabriel Veron ele perde espaço. Quando ele perde, o São Paulo estuda fazer uma proposta para trazer o Gabriel Veron. Até aí, beleza, né? Até aí você já tá sabendo já. Agora, o que talvez você não saiba é que quando o São Paulo perdeu pro Palmeiras alguns jogos seguidos ali, nessa fase do Abel Ferreira, que o Palmeiras acabou se dando mal, o São Paulo acabou se dando mal contra o Palmeiras, o Gabriel Veron fez uma publicação falando assim, ó, conversei com palavras do mendigo, alguma coisa assim, palavras de alguém que sofre, né, do mendigo, ele fala assim, ó, eu sofro menos que o São Paulo, quando o São Paulo tinha perdido o Palmeiras. Então, você deve lembrar daquele caso do Jetterson, lembra do caso do Jetterson, que é um cara que o São Paulo chegou e fez uma proposta, tava... quase para assinar a contratação do Jetterson, o pessoal encontrou na rede social que o cara era um corintiano totalmente fanático e que ficava tirando um monte de sarro do São Paulo. Não, os Bambi, tem golear, e hoje goleamos Bambi, alguma coisa assim. O São Paulo foi e voltou atrás e não contratou o Jetterson. E o que aconteceu com o Gabriel Veron não é só essa postagem que mostra que ele tirou o sarro do São Paulo em outro momento. A questão mesmo do Gabriel Veron é que ele não tem espaço no São Paulo. Ele não brilhou no Palmeiras, ele não brilhou no Cruzeiro. No São Paulo, que tem aí hoje o William Gomes e o Eric querendo jogar, e o próprio André Silva, que não é necessariamente um centroavante, ele faz bons jogos como segundo atacante, nós temos jogadores até melhores do que o Gabriel Veron, de graça, que só pagam o salário e já estão no São Paulo. E tem o Henrique Carmo, e tem o Lucas Ferreira da base. São muitos jogadores que o São Paulo tem ali pra posição. Então pensar hoje no Gabriel Veron no São Paulo, eu sou absolutamente contra pela questão do ganho técnico. O ganho técnico eu não vejo. Sou totalmente contra porque você vai ter que ir pro Porto lá, pedir empréstimo e pagar um salário alto do Gabriel Veron. Mas esses dois motivos, eles me pegam e bem. Mas talvez não tanto quanto um cara tão burro que um dia veio tirar sarro de uma instituição do tamanho do São Paulo, sendo que ele não tinha um contrato vitalício com o Palmeiras, ou seja, ele é do Palmeiras, o Palmeiras querendo vender, o Palmeiras hoje não tem interesse nenhum nele, mas ele fecha as portas pro São Paulo, porque ele tira sarro do São Paulo na rede social quando é com 18 anos no Palmeiras. É burro. Não é esperto, é jumentinho. Ai, meu Deus. Você gostaria do Veron no São Paulo depois de tudo que eu coloquei aqui? Ou chega? Fora! Out! Hasta la vista, baby! Pra mim, tô fora, hein? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!